Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais um dia que é um presente que o Senhor nos dá. Perdoe os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé através da meditar da Tua Santa Palavra. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, no meditar da Tua Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10, que diz assim: Desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Caia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Caia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, temos muitas pessoas, especialmente jovens, que estão indo trabalhar e morar em outros países. Eles relatam que nesta mudança de vida ganham muitas coisas boas e que os fazem permanecer nesses outros países, inclusive pedindo a cidadania de lá, mas também precisam abandonar ou deixar para trás outras coisas, como por exemplo a família, os amigos, as comidas típicas que gostavam e vários costumes que tinham. Ao mesmo tempo, eles precisam se adaptar e acabam gostando de coisas novas que nunca haviam provado ou vivenciado. Apesar das perdas, a maioria diz que não pretende voltar. É mais ou menos assim que o apóstolo Paulo fala no texto de hoje. Lembre que ele fala aos cristãos da cidade de Tessalônica, que era extremamente cosmopolita, com vários deuses e vários costumes. Paulo foi evangelizar as pessoas de lá e eles tornaram-se cristãos. Paulo descreve como eles abandonaram as crenças nos deuses pagãos e pecados para assumirem a vida de cristãos nesta cidade no mundo. Certamente é um grande exemplo para nós que vivemos também em um mundo extremamente pagão, idólatra, pecaminoso, onde o pecado e o mal tornaram-se cotidianos, normais, ao ponto das pessoas acharem que pecado não é mais pecado e não terem mais temor de Deus e temor da condenação eterna no inferno. Paulo diz assim: desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Caia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Caia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falar mais nada. Paulo diz que os cristãos de Tessalônica tornaram-se exemplo para os cristãos do mundo todo, pela sua dedicação, consagração e seriedade com a sua fé em Cristo. Os cristãos de lá viveram e testemunharam sua fé para todas as pessoas que encontraram, e a fé em Cristo foi espalhada por toda a região onde eles moravam. Paulo afirma que não precisa dizer nada, pois a própria conduta e transformação dos tessalonicenses falava por si. A igreja tornou-se um sermão vivo. Que lindo exemplo de cristãos sinceros, consagrados, que realmente são a luz para todo mundo, não é? E essa vivência da fé não era uma coisa artificial, como por exemplo, hoje eu vou para a igreja, como se a igreja fosse algo paralelo à vida da pessoa e ela só vai quando não tem mais nada que fazer.
Eles viviam a fé na igreja, na casa, no trabalho, junto dos amigos e vizinhos. E as pessoas reconheciam a transformação na vida dessas pessoas em cristãs, quando Cristo fez do corpo e da vida deles templo do Espírito Santo. Infelizmente, nos dias de hoje, existem muitos cristãos secularizados, isto é, pessoas que querem manter o título de cristãos, mas na prática vivem como pessoas que não têm fé em Cristo. Além de não buscarem a Cristo na meditação da palavra de Deus, na oração, muito menos participam da igreja e ainda vivem nos mesmos pecados que aquele que não tem fé vive. Temos muitos que se dizem cristãos, mas não têm tempo para ler a Bíblia e ir para a igreja porque estão envolvidos demais com as coisas do mundo. Não ter tempo para ler a Bíblia e ir para a igreja é porque existem outras coisas que são prioridades na vida da pessoa e Deus, sua palavra e a igreja não são importantes. As pessoas esquecem que tudo o que existe neste mundo ficará aqui quando morrerem. Só poderemos levar daqui a fé em Cristo, que nos garante a vida eterna nos céus. Sem esta fé, cultivada diariamente, não existe salvação. Lembrei do que Jesus falou em Mateus 6, 19 e 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu na cruz para pagar a nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados, morreu e ressuscitou para nos dar de presente por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A fé em Cristo envolve uma mudança de vida, de comportamento, de atitudes, de prioridades na vida. O apóstolo Paulo resume o que é ser cristão de verdade em Filipenses 1, 21. O meu viver é Cristo. Se o meu viver é Cristo, então vou buscá-lo como prioridade em minha vida, meditando diariamente na palavra de Deus, orando constantemente e participando ativamente da minha igreja. Mais ainda, como templo do Espírito Santo, que é a nossa vida, devemos viver longe do pecado e sim viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, porque nós temos uma vida diferente do mundo. Somos cristãos e moldados pela palavra de Deus e não pelo que o mundo fala ou vive. Paulo diz que não precisa falar nada dos cristãos de Tessalônica, porque a vida deles já é um testemunho poderoso da fé que eles têm em Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo então fala de como aconteceu a mudança na vida dos cristãos de Tessalônica quando ouviram falar do amor de Deus em Cristo, dizendo: todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não importa se Jesus entrou em nossas vidas quando éramos bebês lá no batismo ou quando éramos adultos pelo ouvir da palavra de Deus. O importante é que a fé em Cristo transformou as nossas vidas em cristãos. Paulo mostra claramente como deve ser esta transformação na vida de uma pessoa que torna-se cristã pelo agir do Espírito Santo. Primeiro, há uma ruptura, deixando os ídolos, diz Paulo. Em uma cidade portuária e cosmopolita como Tessalônica, isso significava deixar os ídolos e os cultos pagãos, uma ruptura social e econômica drástica, com o panteão grego e o culto imperial. Muita coisa da vida prática social das pessoas girava em torno dos cultos pagãos, e quando eles abraçam a fé cristã, eles perdem muitas dessas coisas sociais, mas ganham Cristo e a salvação. Assim, os cristãos de lá perderam privilégios e facilidades, porque deixaram de adorar deuses falsos e viverem em pecados, mas ganharam Cristo. Isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. Apesar de perderem várias coisas em sua vida, eles estavam felizes,
porque eles tinham Jesus e a salvação. Lembrei do que Paulo fala sobre isso em Filipenses 3, 6 a 11. No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito por Deus. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós temos uma nova vida feliz. Nós temos o perdão dos pecados, a salvação. Não deixe que nós nos afastemos de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja, que nenhum problema ou aflição possa tirar de nós a alegria da salvação, que possamos com a nossa vida honrar e glorificar o Teu santo nome e testemunhar a nossa fé para todas as pessoas. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.